pouquinho. Como calcular a quantidade de pisos e revestimentos que precisarei vender? Então, estamos começando um ciclo de aulas sobre pisos e revestimentos, né? Tudo que envolve o processo de venda de pisos e revestimentos. Essa aula vai servir tanto para quem está iniciando seu cargo de vendedor, tanto na Arco-Íris quanto na Arco Decor, tá? Para Arco-Íris, talvez eu passe algumas coisas um pouco além do que você vai precisar no dia a dia, mas principalmente para quem vai começar a vender na Arco Decor, tudo aqui vai ser muito importante. Vou me diminuir aqui um pouquinho e vamos começar a aula. Então, exemplo número 1. Imagina que chega aqui um cliente e fala: olha, eu preciso de piso aqui para esse quarto. Então esse daqui é o quarto que eu quero fazer. Preciso comprar aqui um piso bege parecido com isso. E essa é a planta do meu quarto. Então ele chega e te mostra essa plantinha que está aqui do quarto. Perfeito? Como é que a gente calcula essa área? Então a gente vai ter que calcular a área e a quantidade de pisos que a gente vai ter que vender para esse rapaz ou para essa moça, seja lá, cliente. Então aquela planta está aqui, né? Nós temos um quarto que ele é 4 por 3, então ele é um retângulo, tá? Primeiro exemplo, quarto retangular. Então ele é 4 por 3, então 4 por 3. Num retângulo, os lados opostos se repetem, né? Então se ele é 4 desse lado, ele é 4 desse. Se ele é 3 desse, ele é 3 desse. Então tem que ser igual. E aí como é que a gente calcula? Área de retângulo e área de quadrado é exatamente igual, tá? Então a área a gente chama de A. A área vai ser igual a lado vezes lado, ou área igual a base vezes altura. Tem várias biografias que vão te mostrar de maneiras diferentes, ou A vezes A vai dar um nome para cada lado, mas é basicamente isso. Então aqui o que, que a gente tem? Que a área vai ser igual lado vezes lado. Então um lado é 4, o outro lado complementar, né? Nunca o lado oposto. Então a gente sempre quando vai fazer área é o lado com o lado complementar. Nunca esse vezes esse, tá? Isso daqui tá errado. Então é lado contra lado complementar. Perfeito? Então, área 4 vezes 3 igual a 12 metros quadrados. Então aqui nós temos 12 metros quadrados nesse quarto. Perfeito? A gente já vai voltar nesse quarto novamente. Continuando aqui, exemplo 2. Então aqui a gente tem um exemplo mais simples. Então imagina que trouxeram aqui essa figurinha para ti. Quero colocar um piso de madeira. Né? Quero colocar um piso de madeira nesse quarto aqui. É um quarto quadrado. 2,5 por 2,5. Se ele é quadrado, se a pessoa te fala que ele é quadrado exatamente igual, eu não precisaria nem dessa medida. Porque eu sei que se ele é um quadrado, os 4 lados são iguais. Então ele vai ser 2,5, 2,5, 2,5 e 2,5. Todos eles 2,5. Então, a área que a gente acabou de aprender, como é que é? Lado vezes lado. Então, aqui, nesse caso, como os dois são iguais, esse vezes esse. Lembra lá como eu expliquei, né? Aqui no caso vai dar o mesmo número porque todos eles são iguais. Mas acostuma fazer sempre um vezes o outro complementar aqui do ladinho dele para não ter chance de errar. Tá bom? Então vamos lá. Lado vezes lado. Então a área vai ser igual a 2,5 vezes 2,5. Que isso vai dar? Vou pegar a calculadora aqui para a gente fazer junto. Então, 2,5 vezes 2,5, 6 metros e 25. 6,25 metros quadrados. Ah, por que é metros quadrados? Então, sim, às vezes já teve gente que me perguntou, né? Por que metros quadrados? Porque você está multiplicando
2,5 metros vezes 2,5 metros. Então aqui, a gente além de estar multiplicando o 2,5, a gente está multiplicando o metro também. Então por isso que a gente tem 6,25 metros quadrados. Porque metro vezes metro é metro quadrado. Se eu fizesse vezes 2,5 aqui, mudaria aqui e seria metro cúbico. Seria assim, né? Então imagina que fosse eu estivesse calculando o volume, 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5, seria 15,625 metros cúbicos, tá? Não vou entrar nesse conceito que a gente não vai usar para nada aqui, é só para curiosidade de vocês. Perfeito. Então aprendemos o mais básico de tudo, calcular um piso. Então calculei um piso, 2,5 vezes 2,5, tá lá, esse quarto. Falei que a gente ia voltar nele. Perfeito? Agora a gente vai trabalhar em cima desse exemplo aqui. Vamos trabalhar em cima desse exemplo. Eu vou copiar esse slide e vou colocar aqui embaixo. Eu vou tirar essa plantinha, vou deixar ela bem pequenininha. Vou até tirar esses números daqui, porque vocês já têm. Vou deixar ele bem pequenininho aqui. E vou puxar esse daqui para o lado. E aí agora a gente vai falar sobre alguns conceitos. Então, primeiro conceito. Imagina que a pessoa pediu para fazer esse piso. E esse piso, você falou para ela, você precisa de 12 metros quadrados. Então você vai falar para ela, piso é igual a 12 metros quadrados. Só que a gente está fazendo algumas premissas aqui, né? Eu vou vender 12 metros quadrados para essa pessoa? Pensa, vou dar 5 segundos para você pensar. Se a pessoa te pedir 12 metros quadrados, eu vou vender exatamente 12 metros quadrados para ela? A resposta é não. Por que não? Vou dar alguns motivos. Primeiro e maior motivo é porque o tamanho da caixa varia. Cada caixa tem um tamanho. A caixa, nossa, assim, praticamente nunca ela vai ser exatamente 1 metro quadrado. Ela sempre vai ter alguma outra medida. A gente vai fazer exemplo prático já já. Segundo motivo. Temos que considerar perdas, quebras. Então assim, se eu te falar que você vai vender 12 metros quadrados, o que você está assumindo? Você está assumindo que a peça que você vender para a pessoa, primeiro, ela vai dar exatamente cravado no piso dela. Então imagina que eu tenho uma peça, vou fazer um quadradinho aqui de outra cor. Imagina que o meu piso é essa peça laranja aqui. Eu tenho esse piso aqui, ó. Pá. Então vou começar a instalar esse piso, ó. Comecei a instalar. Opa! E agora? Esse último piso eu vou ter que cortar ele. Tá? Então eu vou ter um recorte aqui. E assim eu vou ter em todo o quarto. O que acontece? Nessa conta, ela não está considerando esse recorte. Perfeito? Então, a gente tem que considerar recortes, que são as perdas, né? E quebras. Então você também está assumindo que aquele pedreiro é o MacGyver e vai cortar as peças sem quebrar nenhuma. E a gente sabe que isso não acontece. Tá bom? Então, quais que são as presunções primeiros de arredondamento que a gente faz? Então, vou pular aqui. Então, primeira coisa. Quando você vai vender, você vai calcular uma sobra. E aí a gente tem uma regrinha de dedo, regrinha de bolso, que é mais ou menos 10% daquela sua quantidade que você precisa, tá? Sempre arredondando para cima. Então, nesse caso aqui, o que a gente teria? Então, vamos fazer aqui. Então, a gente teria 12
10% de 12 é quanto? Então, 10%, eu vou calcular aqui, 10% é 1,2. Então, 1,2 mais 12, 13,2. Então, aqui você teria 12 mais 1,2 igual. Então, perfeito? 1,2 mais 12, 13,2. Show de bola! Então, a gente tem aqui, calculamos, 13,2 metros quadrados. Então, Renan, quer dizer que eu vou vender 13,2 metros quadrados para essa pessoa? Então, achei agora o número. Não, ainda não. Aqui você achou a medida próxima da medida exata que você tem que vender para a pessoa. Mas lembra que eu te falei que as caixas têm medidas diferentes? Então agora a gente vai fazer um exemplo prático aqui. Eu vou entrar no sistema da ArcoDecor. Poderia ser na arco-íris, tá? Exatamente igual o sistema. Vamos escolher um piso e vamos calcular. Então vou entrar aqui, entrar remoto aqui. Então vou escolher um piso aqui. Vou escolher o Sorro, que é um piso que a gente costuma vender. Então, aqui eu tenho dois modelos do piso. Imagina que eu vou escolher esse daqui, tá? Ainda tenho 17 metros dele, então vou fazer uma queima de estoque aqui. Então, nesse exemplo, a caixa do piso tem 1,94 metros quadrados. Então, vamos levar isso daqui para lá. Então, deixa eu até abrir outro slide aqui, para facilitar aqui. Então, tira isso daqui. Vamos abrir outro quadradinho aqui. Então eu tenho que a área que eu preciso é 13,2 metros quadrados com perdas e sobras e quebras. Perfeito? E aí eu tenho que a caixa do piso tem 1,94 metros quadrados. Perfeito? Olhei aqui, 1,94. 1,94. Como é que a gente vai fazer essa conta? Então a gente precisa achar como. A gente vende o piso em metro, o preço é em metro, mas a gente não vende ele em metros, a gente vende ele em múltiplos de caixa. Você não abre uma caixa e vende um pedaço da caixa para a pessoa. Você vende simplesmente uma caixa inteira, tá? Então, para eu vender uma caixa inteira, eu preciso achar quantas caixas vão ter nesses 13,2 metros quadrados. Então, vamos lá. 13,2, já até aqui, vou zerar a calculadora. Então eu tenho 13,2 dividido por 1,94. Quanto deu? 6,8. Então vamos lá. Número de caixas é igual a 13,2 dividido por 1,94, que é igual a 6,80. Então 6,80 caixas. Você vende 6,8 caixas? Não. Você vende ou 6 ou 7. Aí, nesse momento, você vai recomendar para a pessoa levar 7 caixas para não correr o risco dela faltar, tá? De faltar material. Então aqui a gente arredondaria para 7 caixas. E aí, nesse momento, a gente faz a conta reversa. Então a conta reversa seria o quê? Você tinha a área, o número de metros quadrados, aí você foi. Então você tinha metros quadrados, aí você foi para número de caixas, e aí agora a gente vai voltar para metros quadrados. Então, como é que é a conta agora de volta? Você tem 7 caixas, então eu quero saber quantos metros quadrados eu vou vender, né? Então, você tem 7 caixas vezes 1,94 metros quadrados por caixa, que vai ser igual a 7 vezes 1,94, 13,58. 13,58 metros quadrados. Então, o que você vai digitar no sistema é esse 13,58. Então, aqui, vou até deixar em negrito,
Então, 13,58 é a medida efetiva que você vai vender. Então, aqui no sistema, você vai vir aqui e vai multiplicar por 13,58. Então, nesse caso, a pessoa teria aqui um orçamento de R$ 1.356,64. Perfeito, ficou claro. Então, a gente saiu aqui de 12 metros quadrados de piso, a gente foi para uma sobra de 13,2 metros quadrados. Desses 13,2, achamos a quantidade de caixas, 7 caixas, e dessa quantidade de caixas, achamos a quantidade de metro real que a gente vai vender para a pessoa. Perfeito? Legal. Aqui a gente começou um conceito básico. Vendemos um piso para um quarto, assumindo uma quebra e uma sobra. Perfeito. Agora vamos dar uma esquentadinha. Vou puxar isso daqui e vou abrir um novo slide. Vou copiar ele novamente aqui. Aí você vai chegar, deixa eu zerar aqui, tá? Vou zerar ele porque vai mudar tudo. Quer dizer, eu vou fechar aqui, vou tirar aqui, vou tirar aqui e vou tirar aqui. Então agora, 13,2 metros quadrados, perfeito. Só que aí você tá lá conversando lá, imagina que a sua cliente é a Dona Maria, e a Dona Maria fala, não, mas além disso eu vou querer fazer rodapé nesse quarto. Ah, Dona Maria, você vai fazer rodapé? E seu rodapé vai ser o quê? Com o mesmo porcelanato, com a mesma cerâmica que você está comprando aqui na loja? Vai ser exatamente, eu quero igualzinho o piso. Opa, então a senhora precisa levar um pouquinho mais. Então se a senhora levar só 10%, esse 10% não vai ser suficiente. Lógico que um recorte ou outro a senhora vai usar para fazer um rodapé, mas a senhora vai precisar de mais material. Então, a regrinha de bolso novamente, tá? Isso daqui, eu tô dando a regrinha de bolsos, que é o uso que a gente faz pro dia a dia, tá bom? Quem tiver na Arco-Íris, se tiver que calcular isso, vai usar a regrinha de bolso e pronto. Quem estiver assistindo esse vídeo e for vendedor da Arco Decor, dependendo do tamanho do cômodo e dependendo do tamanho da peça, às vezes a sua conta vai ser por número de peças, tá? E principalmente se tiver arquiteto envolvido, muitas vezes o arquiteto já faz a paginação, tá? O que é paginação? Ele pega o ambiente e ele distribui assim as peças pelo ambiente, e aí ele mesmo já vai te passar, olha, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele já conta todas as peças e vai te falar, olha, eu preciso de 22 peças para fazer esse ambiente. E aí você vai ver quantas peças tem na caixa e vai fazer a conta, tá? Mas esse não é o comum. Vamos voltar para as regrinhas de bolso. Então, vamos considerar rodapé. Regrinha de bolso de rodapé, 15%. Então a gente tinha, deixa eu apagar aqui esses pisinhos, estão atrapalhando a gente. Então, vai fazer rodapé, Dona Maria? Vai fazer. Então agora a gente vai ter piso com rodapé. Vai ser igual a 12 mais 15%. Que vai ser igual a, então vamos lá novamente, 12 vezes 0,15, 1,8. Mais 12, 13,8. Então, 13,8 metros quadrados. Então vamos novamente, agora são 13,8 metros quadrados. Aqui o nosso exemplo anterior era 13,2. Pode ser que dê a mesma quantidade de caixas, tá? Vamos descobrir isso daí. Mas nem sempre, principalmente quando começa a ser tamanhos maiores, aqui 15% de 12 é pouco. Mas se fosse 15% de 50, seria um número relevante. Provavelmente aumentaria umas 2 ou 3 caixas a mais. Então agora a nossa nova área é 13,8. Caixa do piso 1,94. Número de caixas. Então lembra como é que faz? Nesse momento, se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer sozinho, acho que é super válido, tá? E continuando aqui. 13,8 dividido por 1,94. Opa! 7,11 caixas.
Agora é aquele momento que você vai falar, olha, dona Maria, aqui na minha conta está dando 7,11 caixas. Corre o risco de a senhora levar 7 caixas e faltar material. A senhora vai querer arriscar? Porque quando dá esses números muito próximos do número mais baixo, é sempre bom deixar claro para o cliente qual que é a conta que você está fazendo. E aí deixar ele assumir o risco da escolha. Por quê? Imagina que você vende 8 caixas para Dona Maria e sobra lá, o cara foi muito bom de instalar, deu sorte do piso casar certinho com o ambiente e sobra lá uma caixa inteira. A Dona Maria vai vir e vai falar, poxa, você me enfiou uma caixa a mais, não sei o que, para que você me colocou essa caixa, vou devolver. Então, assim, para evitar esse tipo de problema, passa sempre com clareza e deixa o cliente fazer a escolha. Então, como é que você vai fazer? Você fala, Dona Maria, deu 7,11 aqui meu número. Eu recomendaria para a senhora levar 8 caixas. O que a senhora quer decidir? Aí ela fala assim, vou levar 7 caixas. Olha, Dona Maria, tudo bem. Só vou lembrar uma coisa, a senhora está escolhendo aqui levar 7 caixas, decisão sua, mas corremos o risco da senhora voltar aqui e esse produto ter acabado, tá? Eu não posso segurar estoque. Então, se não der a quantidade suficiente, se a senhora voltar e tiver estoque, perfeito. Se não, corre o risco da senhora ficar sem material. Podemos prosseguir? Perfeito. Você deixou tudo claro. O cliente está sujeito dos riscos e ele vai estar assumindo esse risco, tá? Aqui a gente vai arredondar para 8, tá? Então eu vou arredondar para 8 caixas. Então no final aqui a gente tinha o quê? 7 caixas e agora nós temos 8 caixas. A nossa metragem, vamos fazer de novo a conta reversa. Então vocês lembram? A gente tem número de caixa vezes a quantidade de metros que tem na caixa. Então vamos lá, 8 caixas vezes 1,94 metros quadrados. O cliente vai levar um total de 8 vezes 1,94, 15,52. 15,52. Então, naquele mesmo orçamento, então aqui para 15,52. Então, no primeiro orçamento, seria um orçamento de 1.356. Como a Dona Maria resolveu fazer o rodapé, esse orçamento virou 1.550,45. Perfeito. Talvez seja novo para algumas pessoas, tá? Dependendo da sua formação, seja novidade. Mas não é difícil. Então, tem aqui o passo a passo, anota no caderninho. Nas primeiras vezes que você tiver contato com plantas, pede ajuda. Se tiver na Arco Decor, pede ajuda do Rafa, pede ajuda minha. Se tiver na Arco-Íris, o Melo já faz muito bem essa conta, se eu não tiver por lá. Acho que atualmente, estou gravando esse vídeo agora aqui, mês 9 de 2023. Atualmente o Melo, que é o nosso assistente de marketing, teve bastante contato com esse tipo de conta, ele vai poder te ajudar. Se ele não tiver na loja, ou tiver outra pessoa, a gente te orienta. Perfeito? Então aprendemos a calcular um piso de um quarto quadrado e retangular. Tudo que a gente fez aqui nesse retangular vale para esse quadrado, tá? Se eu fosse fazer aqui, seria a mesma coisa. Agora, vamos dificultar mais um pouquinho? Vamos, né? Tá fácil demais, né? Só piso, não é só de piso que a gente vive, né? Afinal, vocês vão ver que revestimentos é o que dá dinheiro. Vamos lá, exemplo 3. Temos agora um banheiro. Um banheiro completo. Então a gente tem aqui um banheiro, tá? Aqui a plantinha do banheiro. Olha que banheiro bonitão que a gente vai fazer. Nesse banheiro a gente vai assumir, por enquanto, os revestimentos tudo igual, tá? Então a gente tem nesse banheiro aqui uma porta, nessa visão que a gente não está vendo, né? Então atrás dessa foto aqui tem uma porta. E aqui no fundinho temos uma janelinha. Perfeito? Então a gente tem um banheiro de 2,40 por 1,20. Então, vamos lá fazer nossas contas? Primeiro, queremos achar o quê? O piso do banheiro. Então, vamos lá. Piso do banheiro. Vou fazer todas as continhas aqui, porque agora você já sabe fazer a continha, então eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Então, nosso piso do banheiro vai ser igual a 1,2 vezes 2,4.
Então, de piso de banheiro, nós temos 1,2 vezes 2,4, 2,88 metros quadrados. 2,88 metros quadrados. Banheiro tem rodapé? Não, banheiro não tem rodapé. Então, banheiro, piso de banheiro, sempre vamos usar os 10%. Então, a área ajustada vai ser igual a 2,88 mais 10%, que vai ser igual a... Aqui, não sei se vocês estão acostumados a mexer com... Quem estiver assistindo esse vídeo está acostumado a mexer com porcentagem. Então, assim, ou eu posso achar o 10% e somar, ou eu posso fazer direto vezes o decimal. Então, por exemplo, 10%, lembra que 10% era 0,1? Então, aqui no caso, se eu quiser colocar 10%, eu vou fazer 2,88 vezes 1,1. Então, aqui eu estou multiplicando por ele, mais 10%. Então, aqui nós temos 3,168. Sempre arredonda duas casas, tá? Nunca você vai passar para o cliente 3 casas decimais, esquece. Então, a sua área vai ser 3,8, arredondo 6 para cima. Sempre arredondando para cima, tá, gente? Em pisos e revestimentos, sempre é melhor sobrar do que faltar. Fala por mim. Então, 3,17 metros quadrados. Perfeito? Se eu fosse escolher agora um piso, a gente já faria toda aquela conta de novo. Número de caixas e tal e tal. Mas, antes disso, a pessoa também vai escolher um revestimento. E agora? E agora, José? Né? E agora eu também preciso calcular um revestimento. Renan, e agora como é que eu calculo parede? Você só me ensinou a calcular piso. Então agora vamos calcular uma parede, tem problema. Eu ensino também. Então, agora, lembra que eu ensinei a área do quadrado e do retângulo? Basicamente, vocês vão usar essas áreas para fazer tudo. Praticamente tudo. Não esquece. Não é basicamente uma grande quantidade de quadrados e retângulos que a gente vai fazer nas áreas para calcular essas coisas, tá? Vamos calcular? Então vamos calcular. Aqui, imagina que você está olhando esse banheiro. Aqui, ó. Eu estou olhando de frente para essa parede branca aqui, ó. Deixa eu colocar uma setinha aqui mais grossa. Eu estou olhando aqui, estou de pé olhando para frente dessa parede branca, que é igual a essa outra parede branca, tá? Então eu vou ter duas paredes iguais. Então vamos lá, parede branca, vou fazer aqui mais ou menos. Então qual que é o tamanho da parede branca? 2,40. Então ela tem 2,40 de comprimento. Tá, e cadê a outra medida? Porque essa medida aqui de 1,20, né? Essa medida de 1,20 é a medida do piso, né? Então isso daqui é piso, não é parede. Opa. Isso daqui é piso, não é parede. Então a gente precisa da outra medida. Essa outra medida é a altura. É a altura da sua parede. É do piso até o teto. Essa medida no mercado, ela tem um nome específico. Então anota aí no seu caderninho. A altura é igual a pé direito. Então, quando chegar um arquiteto aí ou uma cliente, um cliente falando, meu banheiro tem pé direito de tanto, quando você está indo lá comprar um apartamento e falar, esse apartamento tem pé direito de tanto, isso é a altura daquele cômodo, tá? Então o pé direito, ele vale para todo o banheiro. Então a gente vai ter o quê? Vamos falar que esse banheiro aqui ele tem um pé direito de 2,70, que é um pé direito bem razoável para um banheiro. 2,70 metros. Então vocês lembram que a gente tinha essa parede era igual a outra? Então, deixa eu puxar aqui para cima. Então o que a gente vai ter no final do dia? A gente vai ter 4 paredes, sendo duas iguais a outras duas. Então, eu tenho essa parede e eu tenho uma outra parede exatamente igual a ela, que é a do outro lado. E aí,
eu tenho mais duas paredes, só que elas são um pouquinho diferentes. Essas outras paredes, elas têm 1,20 de largura. Então elas são paredes estreitinhas, ó. Então elas são metade desse daqui. Então eu tenho mais duas paredes que são assim. 1,20. Só que ela é 1,20 por 2,60. Então se eu fosse fazer em escala, ela seria mais ou menos assim, né? E aqui seria mais alto também. Mas eu não vou mudar para facilitar o nosso entendimento. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para a gente ficar em escala. Seria assim. Só para não ficar deformado. Então tá aqui nosso banheiro de novo. Tá? Então não se liguem nos desenhos, o importante aqui é as medidas. Só não quis fazer totalmente fora de dimensão para não ficar estranho. Ainda está um pouco fora, mas pra vocês entenderem. Então a altura do pé direito é 2,70. Então vamos lá. Se é 2,70, aqui é 2,70. E esse 2,70, o que eu falei? Ele é igual para todas as paredes. Então é 2,70, 2,70 e 2,70. Lembrando que essas aqui são 1,20. Perfeito? E agora ficou fácil, né? Agora a gente tem 4 retângulos. Agora todo mundo aqui sabe calcular as áreas dos retângulos. Então vamos lá. Área igual 2,40 vezes 2,70. 2,40 vezes 2,70. Igual a 6 metros e 48. Perfeito? 6,48. Não falei que esse daqui é igual ao de baixo? Então, não vou nem fazer de novo, né, gente? É igual ao de baixo. Aqui o que a gente tem? A área igual 1,20 vezes 2,70. Que é igual a 1,20 vezes 2,70. 3,24. 3,24. Opa, 3,24. Copia. 3,24. Legal. E agora? Agora a gente simplesmente vai somar. Então, o seu banheiro... Deixa eu puxar tudo aqui para o lado, né? Para facilitar. Esse PowerPoint aqui eu vou deixar disponível para vocês acompanharem, tá? Então, o banheiro... vamos fazer um resumo aqui. Piso, a gente vai precisar de 3,17 metros quadrados. Revestimento. Revestimento, eu não tinha ensinado ainda. Então agora o que a gente faz com esse monte de área? A gente soma. Então, vamos lá. 6,48 mais 6,48 mais 3,24 mais 3,24. Ah, Renan, não podia ter feito já vezes 2? Lógico que podia. Eu estou fazendo da maneira mais detalhada possível para quem nunca teve contato com isso saber fazer. Se você já está acostumado, se você já é melhor de conta, toca o pau. 19,44 metros quadrados. 19,44 metros quadrados. Beleza. Pô, Renan, mas você está esquecendo dos 10% aí. Será que eu tô? Será que eu coloco 10% direto aqui? Então, assim, aqui no banheiro, quando é revestimento a gente vai usar basicamente banheiro e cozinha, correto? A gente vai ter um detalhe, porque a gente está falando de parede. Vocês lembram que na parede tem alguma coisa diferente? Então, vou dar mais 5 segundos aqui. Pensa o que tem de diferente da parede, que tem na parede e não tem no piso.
Se você pensou porta e janela, meus parabéns. A gente tem porta e janela. Então lembra que eu falei aqui, ó? A gente tem uma porta aqui e a gente tem uma janela aqui. Lembra da fotinho? Vamos voltar lá na fotinho. Aqui, ó. Uma janelinha aqui, ó. E atrás aqui da pessoa que está tirando fotos tem uma porta. E aí, você instala revestimento na sua porta? Você instala revestimento na sua janela? Não. Então, esses 19,44, se eu colocar 10% em cima dele, eu vou ter uma sobra muito grande. Porque eu estou considerando que, além de eu estar revestindo a porta e a janela, eu ainda estou botando mais 10%. Então, o que a gente faz? A gente precisa fazer um outro tipo de ajuste agora. Então, agora a gente vai ter que descontar a porta e a janela. Perfeito? Fala, putz, Renan, aí complicou, né? Não, vocês vão ver que é tudo igual. Mas, o que a gente vai fazer? Mais quadradinho. Então, vamos fazer aqui uma porta. Aqui uma portinha. Linda a nossa porta. E aqui a gente vai fazer uma janelinha. A porta, por padrão, vocês podem considerar sempre a altura da porta 2,10, tá, gente? É o padrão brasileiro de medida de porta, é 2,10. E aqui é um banheiro, normalmente é 60 centímetros a porta do banheiro. Pode ser maior? Pode, mas você vai olhar na planta aí qualquer medida e boa, tá? Então, vamos nós. A gente agora já tá craque de calcular quadradinho. A área, vou até diminuir um pouquinho aqui a letra. Não vai ficar tão grande. Então, a área da porta vai ser igual a 2,10 vezes 0,6. 1,26. 1,26. Vou pular de linha aqui. E a janela? Então, vamos olhar aqui essa janelinha. Aqui é uma janelinha pequena, tá, gente? Uma janelinha aqui mais ou menos uns 50 por 50, né? Então, opa. Então, vamos considerar essa janelinha aqui que ela seja 50 por 50. Que ela seja quadrada 50 por 50. Então, 0,5 e 0,5. Então, área igual. Diminuir a letra aqui, que senão não vai caber na nossa janela. 0,5 vezes 0,5. 0,25. Metros quadrados. Tudo metros quadrados aqui, tá, gente? Não tô repetindo para não ficar... porque é ruim de escrever, porque tá pequenininho. 0,25. Então, show de bola. 0,25 metros quadrados. Então agora, qual que vai ser o nosso ajuste? Então esse daqui é o revestimento. Então vamos fazer o revestimento. Oh, meu Deus. Revestimento ajustado. A gente vai fazer o 19,44 menos a porta menos a janela. 19,44 menos 1,26 menos 0,25. 17,93. 17,93. Agora sim. Agora a gente tem exatamente a medida de revestimento que eu vou usar. Tá? Por que eu, agora lembrando dois conceitos aqui, né? Por que eu falei que vocês iam descobrir que o revestimento é o que dá dinheiro? Porque num banheirinho desse tamanho, piso, eu vou vender pro cara 3, 4 metros quadrados. Quando a gente arredondar aí pra caixa, vai dar uns 4 metros e pouquinho. E revestimento, provavelmente a gente vai vender quase 20 metros quadrados. Então, vocês veem que se eu fosse vender piso para banheiro, eu tava ferrado. Vocês não iam ganhar comissão nunca. Então, o revestimento é o que traz o grosso. Então, vamos lá. 19,93. Esse é o número final? Não. Agora a gente tem os 10%. Então, agora a gente tem o revestimento. Oh, meu Deus. Fica mudando para ver. Que saco. Revestimento mais 10%. Agora a gente vai considerar perdas, quebras, sobras, tudo que tiver para se considerar. Só que na medida ajustada. 17,93 vezes 1,1, 19,72.
vocês vão ver que essa medida não está muito longe dessa. Quando a gente arredondar a caixa, provavelmente vai dar o mesmo número. E aí, a gente tem, então eu vou marcar aqui as medidas principais, né? Então é esse daqui e esse daqui. Se vocês estiverem fazendo um orçamento rápido, que vocês não vão fechar, só quer fazer o orçamento, a pessoa está com pressa, eu vou fazer o orçamento e vou fechar. No revestimento, vocês pegam a medida do revestimento total, sem descontar porta e janela, e já considera essa medida para sua conta. Porque você vê que quando eu coloco os 10%, ele não muda tanto. Essa é uma regra rápida, tá, gente? Não costuma fazer isso quando você vai fechar a venda, sempre faz o cálculo completinho como eu ensinei aqui. Isso daqui é pra, preciso mandar um orçamento aqui rapidinho e depois se eu precisar eu faço um ajuste de uma caixa para cima, outra caixa para baixo. Agora quando vocês forem fechar, faz a conta certinha. Porque se faltar material, não vai ser legal, pode dar uma cagadinha bem grande, tá? Principalmente se você tiver na Arcodecor que a gente compra a quantidade certinha para o cliente, tá? Na Arco-Íris às vezes tem estoque, mas na Arcodecor é sempre certinho a gente compra. Então agora a gente tem as duas medidas. Vamos fazer a simulação lá, se isso daqui fosse um exemplo real. Vou copiar aqui. Vou tirar tudo isso. E vamos calcular como é que vai ficar esse orçamento. Então vamos lá. Piso. Vamos escolher um outro piso aqui para a pessoa. Vamos lá. Vou abrir aqui uma outra abinha. Vamos escolher um outro piso para a pessoa. Deixa eu pensar aqui num piso. Deixa eu pensar num piso grande. Vou colocar um Melbourne. Eu não vou colocar o Melbourne porque isso daí não tem na Arco-Íris. Deixa eu pegar um que tenha na Arco-Íris que seja grande. Acho que Munari tem na Arco-Íris. Vou pegar esse Munari 90 por 90 aqui, ó. Piso gigante da Eliane. 90 por 90 Munari cimento polido. Vou fazer a continha com ele. A caixa dele tem 1,63 metros quadrados. Então vamos lá? Então o piso 3,17. A caixa tem 1,63, né? Olha aqui, 1,63. Então vamos lá. Número de caixa 3,17 dividido por 1,63 é igual a 3,17. Ó, agora, nesse exemplo, quem estiver assistindo, eu recomendaria pausar esse vídeo e tentar fazer sozinho, tá? Tenta fazer sozinho, ver se você acha o número de caixa certinho. E a metragem correta final que você vai vender para a pessoa, porque é assim que se aprende. Então, 3,17 dividido por 1,63, 1,94. Então, 1,94, tinha mais número depois, lembra? Vamos arredondar tudo para cima, 1,95. Isso daqui vai ser 2 caixas. Então, metros quadrados, 2 caixas vezes 1,63. Nós vamos vender para a pessoa 1,63 vezes 2, 3,26. 3,26. Nesse momento, aqui na Arcodecor, provavelmente nesse momento, com uma peça tão grande assim, num banheiro pequeno, a gente calcularia o número de peças, tá? Só um adendo. Só para não correr o risco de errar. Mas vamos conseguir para conta. Então a gente venderia 3,26 metros quadrados. Vamos lá? Vezes 3,26. Então, achamos a quantidade de piso. Vamos calcular agora a quantidade de revestimento. Então, revestimento. Esse negócio teima em colocar rever, pronto. Revestimento a gente tinha 19,72. A caixa tem, vamos escolher um revestimento aqui, eu vou pegar um Isabela. Vou pegar aqui um Isabela polido. Ai, que bonitão. Vou pegar um Isabela polido aqui, 35 por 81.
tem 1,82 metros. Esse AI aqui é porque é um produto da arco-íris, tá? Então, 1,82 metros quadrados. Bora lá? Vamos calcular. 1,82 número de caixa igual 19,72. Deixa eu escrever aqui, né, para ter a continha. 19,72 dividido por 1,82 igual a dividido por 1,82 10,84. 10,84. Vamos lá, 11 caixas. Então, metros quadrados ajustados, 11 caixas, vezes 1,82, igual a 1,82 vezes 11, 20,02. 20,02. Então, você vai vender vezes 20,02. Então, esse ficou o orçamento da pessoa. Então, vocês veem que mesmo eu escolhendo um piso muito mais caro do que um revestimento, pela quantidade, o revestimento aí saiu R$ 860 e o piso 453, totalizando um orçamento de R$ 1.312 para a pessoa. Perfeito? Tá ok, gente. Então, é assim que a gente calcula áreas, tá? Então, área é isso. Agora, a gente vai calcular perímetro. Para que eu preciso de perímetro? Na arco-íris, você vai usar muito pouco. Eu vou pegar aqui o exemplo desse quartinho aqui. Então, vou pegar esse quartinho aqui de exemplo. Vou puxar de volta aqui esse slide para o fundo. Agora a gente vai calcular perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Para que a gente usa perímetro, Renan? A gente usa perímetro para calcular especificamente rodapé. Imagina que a pessoa vai comprar um rodapé de outra coisa, um rodapé de poliestireno. Não sabe o que é um rodapé de poliestireno? Deixa eu colocar aqui para você. Rodapé poliestireno. Vou pegar umas fotos aqui na internet. Isso daqui é um rodapé de poliestireno. Tá vendo? Aquele rodapé famoso, o rodapé Santa Luzia. Então isso daqui é um rodapé de poliestireno. Metro quadrado não funciona aqui. A gente precisa saber exatamente a soma dos lados. Então, lembra que esse quarto aqui tinha 12 metros quadrados? A gente vai calcular o perímetro. Então, perímetro nada mais é do que soma de todos os lados. Então, perímetro vai ser igual a 4 mais 4 mais 3 mais 3, que é igual a 4 mais 4 mais 3 mais 3. 14 metros. E agora não é metros quadrados, é simplesmente metros lineares ou só metros, né? Metros simples. Então, se a gente fosse comprar, vamos assumir que a gente vai fazer uma cálculo realmente de uma venda de um rodapé. Então, aqui eu vou vender um rodapé, ó. Para arco-íris, esse finalzinho da aula não vai fazer muito sentido, porque a gente não vende o rodapé lá, tá? Neste momento a gente ainda não vende. Pode ser que vá vender. Isso daqui vai ficar mais para arco decor. Então eu vou vender aqui um rodapé de 15 centímetros de altura. Deixa eu escolher algum rodapé aqui. Esse daqui, ó. Escolher esse rodapé aqui. A barra dele tem 2,20 metros. Vamos calcular quantos que a gente quer. Então a gente vai ter 14 metros. Lembra que a gente tem uma porta aqui? Então a gente tem uma porta aqui. Imagina que aqui é uma porta de quarto seja 0,80. Então eu tenho 14, vamos lá, perímetro ajustado, eu vou ter 14 menos 0,8. 14 menos 0,8, 13,2. Igual a 13,2. Aqui a gente também considera os 10%, tá, gente? Então, 13,2 vezes 1,1, 14,52. 14,52. Então, o número de barras, agora eu quero achar o número de barras, é igual a 14,52
dividido por 2,20, que era a quantidade, que era o tamanho da barra. Então, isso daqui, dividido por 2,20. 6,6 a gente arredonda para 7 barras. Então, 6,6 a gente arredonda para 7. E aí agora a gente não precisa fazer a conta inversa, porque aqui a gente vende por barra. Então, esse daqui é o preço da barra com 2,20. Você simplesmente viria aqui e colocaria 7 barras. Tá ok? Então, esse é o grosso da aula, tá? Eu vou fazer só mais 2 exemplinhos aqui, simplesmente colocar as fórmulas, tá? Então imagina que vocês tenham aqui um triângulo, vai ser difícil a gente aparecer aqui com um triângulo, mas imagina que vocês tenham aqui um triângulo de 5 metros de altura, e aqui é, sei lá, 4. A área do triângulo é igual a base vezes altura, ou h, a pessoa normalmente coloca a altura como h. Tudo isso dividido por 2. Tá ok? Então aqui seria 5 vezes 4 dividido por 2, que daria 5 vezes 4, 20 dividido por 2, 10. 10 metros quadrados. Perfeito? Então, esse daqui seria a área do nosso triângulo. E agora, também acho muito difícil. Deixa eu ver se eu tenho um trapézio aqui. Então, imagina que a gente tem aqui um trapézio que tem aqui 4 de altura e uma base de 10 metros. Opa. A área do trapézio é base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura, e tudo isso daqui dividido por 2. Poderia formular diferente, tá? Eu gosto de fazer separadinho, primeiro o numerador, depois o denominador, para não correr risco de ter erro, tá? Quem está acostumado pode fazer essa conta mais rápido, mas é só para não correr risco de errar. Eu preciso da base menor aqui também, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui essa base. Eu não coloquei o nome. Então aqui, imagina que essa base aqui seja 8. Então a gente vai ter aqui base maior, 10, mais 8, tudo isso daqui, vezes altura, vezes 4, dividido por 2. Então vamos lá. Base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. 36 metros quadrados. Perfeito. Isso daqui foi só curiosidade de geometria, tá? Vai ser muito difícil de ter esse tipo de área, mas é assim que a gente calcula. Perfeito, gente. Então, espero que quem estiver assistindo essa aula tenha conseguido aprender. Tentei ser o mais didático possível, bem devagarzinho, tem gente que já está acostumado, vai assistir essa aula 2 vezes, e quem não está acostumado assiste, reassiste, anota as dúvidas, pergunta para